Bom dia, fonos! Como vocês estão? Hoje demorei um pouquinho mais para começar essa live, tive uns contratempos aí, mas estou aqui para compartilhar com vocês, conversar um pouquinho sobre o tema como associar a patologia vocal com o exercício. Então, a gente vai falar sobre isso e lembrando que essa live ela ainda faz parte dessa série de lives de aquecimento para a Maratona Raciocínio e Voz, que começou ontem. A maratona começou ontem, a primeira aula já está liberada, tá? A gente tem visto que muitos fonos já assistiram, já acompanharam, e quem ainda não assistiu, assiste. Se por acaso alguém ainda não se inscreveu, ainda dá tempo, tá? Dá tempo de se inscrever ainda e já assistir direto a primeira aula, que já tá liberada, que vai valer muito a pena, tá bom? E outra coisa, eu quero dar mais um recadinho também, antes da gente começar com o nosso assunto de hoje, que é o seguinte, gente, nesse evento, a Maratona Raciocínio e Voz, a gente criou, disponibilizou uma comunidade no Facebook exclusiva para quem está inscrito no evento. Ou seja, quem está inscrito nesse evento quer, com certeza, ter um raciocínio clínico rápido e eficaz para encontrar a técnica ideal para qualquer paciente de voz, porque essa é a proposta do evento, né? Então, são fonos que querem melhorar o seu raciocínio clínico, querem também ter mais resultados positivos, querem, assim, ter um raciocínio clínico mais rápido, mais fácil, né? Mais eficaz. Então, quero convidá-los, assim, para que realmente usem essa comunidade. Essa comunidade é um espaço que a gente criou para as pessoas discutirem entre si, sabe as pessoas que querem a mesma coisa? Sabe aquela história de você, né? Se você quer chegar a um ponto, você tem que andar lado a lado de pessoas que também querem algo semelhante, né? Não adianta andar só com pessoas que querem outras coisas, pessoas diferentes, porque daí a gente tem mais tendência de não chegar. Então, eu quero estimular realmente para que vocês vão lá na comunidade, né? Para que vocês discutam, podem tirar as dúvidas sobre o evento, sobre a Maratona Raciocínio e Voz. Eu vou procurar responder todas as dúvidas e aproveitem, gente, para vocês fazerem contatos também entre vocês ali, né? Para vocês conversarem com outros fonos, interagir, responde os comentários dos outros, né? Interage mesmo. A gente tem, assim, essa mesma interação, né, que é algo bem legal lá no nosso grupo Trocas em Voz, que é um grupo do WhatsApp. E talvez, assim, os fonos gostem mais, né, de utilizar o WhatsApp, mas aproveitem essa comunidade, porque essa comunidade, ela tem tempo limitado, tá bom? Ela vai ficar aberta somente essa semana, né, somente durante o evento, então vale a pena vocês aproveitarem essa oportunidade, certo, gente? E me contem aí, vão tirando as dúvidas e me contem depois, ou agora, também nos comentários, o que vocês acharam da aula 1, o que vocês aprenderam, quais foram os insights, né? Então vamos lá, gente, vamos falar sobre o tema da aula de hoje, que é como associar a patologia ao exercício vocal. Como que a gente faz isso, né? Ontem, quem assistiu a maratona viu que eu falei sobre alguns erros, e justamente um dos erros que eu falei, né, sem querer dar muito spoiler, assiste lá, porque eu falei exatamente o que não fazer, né, para encontrar a técnica ideal, mas uma das coisas que eu falei foi justamente essa coisa de procurar os exercícios pela patologia, isso acontece muito, assim, às vezes a gente vai ver em algum livro que fale sobre técnicas. Eu já acho que às vezes esses materiais são escassos, né? A gente não tem muitos livros, né? Comentem aqui comigo o que vocês acham, mas a gente não tem, assim, muito material que fale, né, sobre os exercícios, e aí às vezes a gente vai ter artigos, até tem mais, né, artigos sobre técnicas vocais. E assim, muitos materiais, né, alguns deles, eles colocam, assim, as indicações, né, como sugestões. Então, o exercício X você pode usar para isso, para aquilo, para paralisia de prega vocal, para nódulos, para não sei o quê. Então, assim, a gente tem que cuidar com essas indicações para não levar isso como uma lei, né? Então, quer dizer que, de um modo geral, a indicação desse exercício feito dessa maneira pode ser indicado para pacientes que apresentem aquela patologia. Mas nem sempre, né? Até ontem na maratona, quem assistiu viu lá que eu dei um exemplo
de paciente que era totalmente diferente. Então, assim, tem muito essa questão realmente de avaliar o paciente, né? Então, assim, são duas coisas que eu acho importante nessa associação da técnica com a patologia. Uma coisa a gente é avaliar o paciente, sabe? Avaliar ele independente de patologia. Até seria bom se a gente conseguisse avaliar sem saber a patologia, porque às vezes ele já vem encaminhado do otorrino, às vezes ele já vem com laudo, com diagnóstico, né? E a gente já sabe, a gente já vai direcionando a nossa avaliação pensando naquilo, mas seria legal, assim, para começar, avaliar um paciente sem saber nada de diagnóstico. Por quê? Porque a nossa avaliação, ela não vai mesmo ser para dar diagnóstico laringológico, nada disso. A nossa avaliação, ela vai ser para descobrir quais são os aspectos alterados. E eu vou falar sobre isso na aula de hoje, tá? Da maratona, então não perde lá, que eu vou explicar exatamente como fazer, tá? Na aula de ontem eu falei o que não fazer, né? Os erros bem graves que muitas pessoas cometem e nem percebem, nem se dão conta. Então assiste lá para ver se você não tá fazendo um desses erros aí sem perceber. E hoje eu vou falar bem certinho, assim, ó, os pilares, né, da técnica, né, os princípios, o que a gente precisa considerar para escolher, né, as técnicas. E uma das coisas que eu acho importante é realmente, assim, fazer a avaliação dos parâmetros, né? E aí eu vou explicar lá como que eu faço, né, para conseguir associar isso com a técnica. Mas, de fato, pegar uma técnica pela patologia não é legal. Dei mais de um exemplo, agora tô lembrando que ontem eu dei 2 exemplos, né? Dei um exemplo de um caso de paciente com nódulos vocais, que a causa era totalmente diferente. Vocês assistiram? Comenta aqui comigo se vocês assistiram, se vocês já viram sobre esse caso aí que eu falei. Eu não vou contar agora, não. Deixar para vocês assistirem lá. Um caso de paciente de nódulos vocais que assim, tinha uma causa totalmente diferente das demais, das que são comuns para nódulos, tá? E aí eu falei um pouco sobre esse caso, sobre a questão da avaliação, e hoje eu vou falar mais sobre esse caso. Hoje eu vou falar então o que eu fiz exatamente com esse caso, tá? Então assistam também a aula de hoje. E daí passei um outro caso também de um paciente de paralisia de prega vocal, né? Que às vezes assim a gente pega aquela técnica, porque ela tem lá na indicação, essa técnica é para paralisia de prega vocal. E depende, né, gente? A paralisia de prega vocal, por exemplo, ela é um mundo. Eu tenho vários tipos assim de paralisias, eu tenho que considerar a posição da prega vocal, a borda livre, como ela está. E às vezes pode acontecer, por exemplo, eu vejo muita confusão sobre isso, muitas vezes com os alunos ou com fonos que eu faço supervisão, que é o seguinte, que fazem, né, exercícios de empuxo, por exemplo, vai lá fazer exercício de empuxo e nem se dá conta que faz, por exemplo, com ataque brusco, né, é um exercício de empuxo. E se essa paralisia a prega vocal está paralisada numa posição bem próximo da linha média, o que vai acontecer? A outra que está móvel, ela vai vir e vai ter um ataque brusco, ele vai ter um choque com essa aritenoide que está paralisada. Tá? E aí a gente corre o risco de fazer outras lesões a mais no paciente. Falei sobre isso na jornada, tá? A gente corre o risco de fazer mais lesões no paciente. Olha que perigo, gente. É um perigo. Então, muito pior do que não ter efeito nenhum, do que pegar um exercício que não vai ter efeito nenhum para aquela patologia, muito pior do que isso é prejudicar o paciente, gerar uma lesão. E eu já vi história, assim, infelizmente, né, de vários casos relacionados a isso. Que não só o paciente não melhorou, como ele piorou. Bom, mas então, como que a gente faz essa associação entre, né, a patologia e o exercício? Primeiro, gente, eu já falei numa live aqui com você sobre a importância da gente entender do que? Da anatomofisiopatologia, né? Eu falei mais sobre a fisiologia, ali da questão do normal, e agora eu falo também sobre anatomofisiopatologia, ou seja, como é que funcionam as patologias. Se eu tenho uma determinada patologia, eu tenho que entender como que ela funciona.
Tipo, como que ela se originou, né? E aí eu falo disso também na jornada, como que, mais na aula de hoje que eu vou falar, como que a gente faz esse raciocínio clínico para buscar entender qual que foi a origem dessa... Porque às vezes o paciente ele não vai ter uma coisinha só, às vezes ele vai ter mais de uma coisa, ele vai ter lesão X, fenda tal, não sei o que, mais compressão, mais isso, mais alteração de ressonância. E aí a gente tem que pensar, o que veio primeiro? O que veio depois? Né? Como que aconteceu? Então, veio isso, depois veio aquilo, aí formou essa lesão e agora tá assim, né? Então, isso é o raciocínio clínico, isso é uma coisa que a gente precisa fazer, tá? Que é justamente tentar entender a origem desse problema. E aí, entendendo isso, a gente tem que também entender, assim, ó, como que realmente é a fisiopatologia, né? Tipo, essa lesão, ela se forma como? Ela se forma onde? Sabe? Ela tá em qual camada da prega vocal? Como que ela evolui? Como que ela evolui? Se o paciente continuar fazendo o que ele tá fazendo, como que ela vai evoluir? E se o paciente não continuar, se eu intervir, como que eu vou intervir, né? Como que ela vai evoluir daí? Ela vai diminuir ou ela vai ficar igual? Ela precisa de cirurgia, não precisa de cirurgia? Essas coisas, assim, é bem básico, assim, a gente precisa saber, parece até besteira, né, falar isso, parece que é óbvio, né, gente, mas infelizmente não é. Infelizmente não é para muitas pessoas, assim, porque eu digo assim, a gente teve, né, essas questões aí na graduação, e aí nem sempre se lembra de tudo que se teve, né, às vezes, enfim, acontecem várias coisas, às vezes a pessoa memoriza errado, ou então vai pegar uma patologia que ela nunca trabalhou antes, independente de você estar iniciando na área de voz, ou então de você já estar trabalhando há muito tempo nessa área, mas de repente você começa a atender alguma patologia que ainda nunca atendeu, né? Então a gente precisa ter esse conhecimento, né, de fisiologia, de fisiopatologia, para entender como que evolui aquela patologia e como que a gente pode quebrar esse processo de piora. Então, assim, se a patologia, se ela não tem como reabsorver com a fonoterapia, tem que fazer cirurgia, então não adianta eu fazer a terapia? Será que é assim? O que vocês acham? Adianta, né? Com certeza adianta, porque a gente vai melhorar muitas vezes a função vocal. A gente tem que entender, aí de novo, já falei em outra live sobre entender a fisiologia do exercício, tá? Como que o exercício vai atuar? Porque tem algumas lesões que elas não vão realmente melhorar, elas não vão reabsorver e parece uma decepção pro fono, porque eu vejo, gente, conversando com alguns fonos, eu vejo que a gente tem, assim, aquela síndrome de sei lá, de querer resolver tudo, né? De parecer que a gente quer resolver tudo e às vezes tem algumas questões que não dá para resolver. Tanto lesões, né? Alguns tipos de lesões que não são possíveis de reabsorver, como alguma parte que é do paciente. Às vezes a gente quer resolver tudo, né? A gente fica frustrado quando a gente não resolve e a gente quer resolver tudo. Então, assim, a gente tem que entender qual é a evolução do paciente e ter, assim, essa clareza para poder estabelecer o prognóstico, inclusive. Né? Na hora que a gente avaliou, vai dar a devolutiva para o paciente, a gente tem que conseguir estabelecer esse prognóstico. Dizer para ele o que ele pode esperar, o que não, mas não é porque não vai reabsorver a lesão que a gente vai dizer para o paciente que não dá para melhorar nada, né? Porque o exercício ele vai atuar na função vocal. Então, muitas vezes, nós podemos melhorar o fechamento glótico, mesmo se ele tiver uma lesão. A gente pode melhorar a fenda, a gente consegue melhorar a mobilização da mucosa, então isso pode diminuir a rouquidão, pode diminuir a aspereza e pode melhorar assim, a qualidade de voz dele, a qualidade de vida, tudo isso a gente consegue fazer, tá? Até uma vez eu lembro que eu comentei, eu acho que foi em algum curso, falei sobre uma determinada lesão que a gente não reabsorve, e aí a fono comentou que, mas eu já tive esse paciente com isso, o paciente melhorou, e aí eu lembrei de falar isso, né, sim, mesmo as lesões que não são possíveis de reabsorver,
A gente pode conseguir melhorar sim. Claro que tem que considerar vários fatores, né, gente? Vários fatores a gente tem que considerar pra gente entender se aquilo realmente pode melhorar ou não, né? E por isso a gente avalia. Me contem, gente, como é que tá a segurança de vocês com relação à avaliação. É isso que eu quero saber de vocês, tá? Porque, gente, a avaliação eu vou falar mais hoje, também na aula de hoje da maratona sobre isso. Porque a avaliação é fundamental. A gente entender como é que esse paciente, como é que estão realmente todos os parâmetros. E aí a gente às vezes pode cair na armadilha, o quê? De não avaliar tudo, né? De avaliar somente uma parte. E essa parte que a gente avaliou, por exemplo, pode não estar alterada ou pode estar alterada, mas a gente avaliou só uma parte. E aí? E isso que a gente tem que cuidar. Será que você está realmente avaliando tudo que precisa ser avaliado? Será que você está realmente avaliando tudo o que você precisa para ter o teu raciocínio clínico e pensar na técnica que vai funcionar melhor com o paciente? Então, isso tudo a gente tem que pensar. A gente precisa dar, assim, uma importância realmente devida, né, para a avaliação. E com isso, a gente não vai se assustar com as patologias vocais, assim, com as patologias laríngeas. Porque eu vejo isso às vezes, eu vejo alguns sustos assim, meu Deus, Mara, olha só, o paciente tem tal coisa, e agora, meu Deus, nunca vi isso aqui, o que é isso? Ou então às vezes vem palavras diferentes no laudo. Nossa, nunca vi essa palavra. Eu recebo muito isso, assim, sabe? Será que eu... que é isso, meu Deus do céu? Então, quando a gente avaliou direitinho, a gente não precisa ficar assustado com essas coisas, né? Se tem uma palavra diferente, eu vou... Primeira coisa, né? Eu vou procurar no dicionário o que significa aquela palavra. E daí eu vou associar, vou fazer aquilo que a gente aprendeu lá na interpretação de texto no ensino básico, né? Que a gente vai tentar entender, né? Associar o significado daquela palavra dentro daquele laudo ali, dentro daquele contexto. Então, a Paula tá colocando aqui, pois é, né, dando risada, não sei, eu acho que ela tá falando sobre avaliação, né, Paula? Então, será que a gente tá fazendo certo? É uma pergunta difícil, realmente, né, porque a gente não, às vezes, né, não se sabe, né, se falta alguma coisa, será que falta alguma coisa ou não? Hoje, na aula de hoje, eu vou falar, assim, ó, uma coisa bem importante, assim, ó, que você terminou de avaliar, tem 2 perguntas que você tem que conseguir responder, tá? Então, se você não conseguir responder essas perguntas, pode ser que esteja faltando alguma coisa, porque a avaliação, ela tem que te revelar, assim, sabe? Ela tem que te revelar aquilo que precisa ser visto. E assiste lá hoje pra poder saber o que é. Sempre tem, isso, né? A Paula colocou, sempre tem insegurança. Que bom, né? Eu digo assim, ó, que bom que você falou sobre a insegurança. E eu estava comentando exatamente isso com 2 alunas minhas essa semana, 2 alunas que eu gosto bastante, estava conversando e elas falaram justamente isso, assim. Nossa, eu tenho muita insegurança, e eu disse assim pra elas, que bom, gurias, que bom, sabe? Porque eu acho que é muito melhor você ter insegurança do que você ter uma segurança excessiva, tá? Eu já conheci pessoas, assim, que tem uma segurança excessiva, que qualquer coisa que você vai falar é inquestionável. Então, a pessoa, ela fica fechada para qualquer coisa que possa, assim, contribuir ou questionar. Então, ela fica fechada. Isso é horrível, sabe por quê, gente? Porque daí a pessoa não sai do ponto que ela tá. Quando a gente, pode ser que ela esteja bem, ou pode ser que não, ou pode ser que ela poderia crescer, porque a gente sempre pode crescer, sempre a gente pode crescer. Não importa o quanto que a gente saiba, a gente sempre pode aprender algo novo, a gente sempre pode crescer. Através das discussões, através, sabe, de tudo isso. E quando você é totalmente segura, você se bloqueia para o crescimento, sabe? Então, a insegurança eu acho bom, né? Eu acho que, claro, que a insegurança excessiva também não, né? Tem algumas pessoas que vão, então, assim, para aquele outro lado que é tipo, não começam, né? Não começam a atender porque tem muita insegurança, querem ser perfeitas primeiro para depois
começar, e aí é o outro lado, assim, é o extremo, aí é um extremo ruim da insegurança, porque a gente nunca vai estar 100% perfeito e muito menos a gente vai atingir a perfeição de qualquer tarefa sem exercitar essa tarefa, entendem, gente? Vocês imaginem, eu não sei se eu contei pra vocês agora, eu tava falando pra Josi hoje de manhã. A Josi também começou uma luta, né, fazer, e eu comecei também a fazer karatê. Olha lá, vai vendo, né? Eu já tô fazendo vôlei, academia e karatê, agora eu tô que é uma atleta, né? E comecei a fazer karatê, né? E assim, tem umas coisas que a gente olha, né, que parece que é fácil o movimento e tu vai fazer é super difícil. E aí imagina se eu fosse fazer assim, ó, vou só estudar, tá? Vou ficar só vendo vídeo de como é que é pra fazer lá o karatê, defesa pessoal e tal, e nunca vou treinar. Não dá, não vou melhorar, né? Porque eu preciso não somente aqui, ó, eu preciso da prática, eu preciso do músculo também atuando certo, eu preciso, né, da agilidade, tudo isso que eu tenho que fazer para praticar. E com a fonoterapia também é assim. Então, quando a gente fica muito inseguro e se bloqueia e não começa, aí é ruim, né? Porque a gente precisa da prática. Eu falo muito assim, ó, da prática associada com o aprendizado. Eu vou falar mais disso na aula 3, na aula de amanhã da maratona, tá? Como isso faz diferença quando a gente tem, assim, uma prática guiada, né? Mas que seja associada com o aprendizado. Mas eu te digo que é muito melhor você ser insegura, né? Ter alguns pontos de insegurança, porque isso te faz questionar, tá? A gente não pode, enfim, tem que cuidar para esse outro lado aí, para não ir, mas a gente tem que, mas é importante questionar, é importante ir atrás, né, de coisas novas e aquilo que pode contribuir pra gente, pro nosso crescimento, né? Tá bom, gente? Que mais? Me falem aí. Mais alguma dúvida? Mais algum comentário? Gente, amanhã, deixa eu ver aqui. Qual é o tema da... Ah, deixa eu falar uma coisa interessante, aproveitando a Paula, né, que a Paula fez um comentário, eu lembrei. Essa semana, na sexta-feira de manhã, às 7 horas, nós vamos ter uma coisa super bacana, que é a segunda live de trocas com caso clínico, que a primeira eu fiz com a Paula, né, que ela trouxe um caso clínico dela e a gente discutiu. Se alguém quiser assistir, vai lá no YouTube, que tem, ou até aqui no Instagram, vai baixando ali, vai descendo o feed que vai encontrar, ou no YouTube, que daí tem as playlists, daí vai ter uma playlist específica trocas com caso clínico e daí vai achar mais fácil. E sexta eu vou fazer uma live com outra fono e a gente vai falar sobre um caso clínico, a gente vai discutir um caso clínico dela, né, e isso é bem bacana, eu quero ver se eu faço mais isso, assim. Se você também tiver algum caso clínico, né, a gente pode, coloca lá no grupo, Trocas em Voz, ou me manda no Instagram, que eu e minha equipe a gente vai vendo, e aos pouquinhos a gente vai escolhendo, né, conforme o tempo, né, conforme a disponibilidade, a gente vai escolhendo alguns casos para a gente discutir e treinar o raciocínio clínico mesmo, né, quais os pontos que eu tenho que analisar de cada caso para poder ampliar meu raciocínio clínico, né. Então, tá bom, pessoal, deixa eu falar pra vocês a live de amanhã, peraí que eu tô aqui com o meu celular bem na frente da minha tela. Olha só, amanhã, quinta-feira, tem um tema que foi também bem pedido. Todos esses temas aqui eu selecionei porque o pessoal pediu bastante. Amanhã o tema é raciocínio clínico em cantores. Tem bastante esse pedido, assim, de peculiaridades, assim, em relação a cantores, né? Como que é o raciocínio clínico nesses casos, tá? Então, amanhã eu vou falar sobre esse tema na live de amanhã, 7h10, por aí, mais ou menos, eu começo a live. Tá bom, gente? Tenham um excelente dia de trabalho. Hoje meu dia também vai ser cheio, vou ter uma dupla de TCC que vai apresentar o TCC deles hoje de noite. Então, tô bem feliz e também vou ser banca de um trabalho hoje. Então, tem bastante demanda aí, paciente de manhã, de tarde e depois de noite os TCCs. TCC bem bacana, depois que eles apresentarem, eu compartilho também com vocês um pouquinho sobre a temática, sobre pacientes trans.
Bem legal, bem bacana. Beijo, gente. Beijo, Fátima. Beijo a todos. Tchau, tchau, gente. Até amanhã, tá bom? E podem ir comentando lá no nosso grupo alguma coisa, no grupo Trocas em Voz, que acho que eu deixei aberto, ou comigo no Instagram, e conversem lá na comunidade. Entrem na comunidade, adicionem tópicos, comentem, né, nos posts lá pra gente ir conhecendo realmente cada um de vocês, tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau.